Olá, gente. Ouçam o que diz esse texto. Ele, de quem nada está escondido, me criou, e tem em mim todas as medidas, tanto do que é celestial acima, quanto do que é terreno e infernal. E aquele que se entende, entende muito. Eu vou repetir. O texto diz: Ele, de quem nada está escondido, me criou, e tem em mim todas as medidas, tanto do que é celestial acima, quanto do que é terreno e infernal. E aquele que se entende, entende muito. Esse texto foi escrito por Tácula e faz parte de um dos seus desenhos. Aparece logo abaixo do desenho como uma legenda. Quem foi Tácula? Que desenho é esse? E o que talvez ele tenha tentado dizer com essas poucas palavras são informações que aparecerão no decorrer deste vídeo. Como percebemos, no texto Tácula fala sobre medidas e entendimento, e é exatamente sobre essas coisas que pretende estar tratando nesse vídeo. Então dividi o tema em dois pontos. No primeiro, pretendo estar trazendo algumas informações, alguns fatos históricos sobre um determinado padrão de medida, e no segundo, vamos refletir um pouco sobre a necessidade de um autoentendimento. Primeiro ponto, em busca de uma medida padrão. Entre os anos de 1490 a 1492, Leonardo da Vinci concluía mais uma das suas muitas obras, a qual passaria a ser conhecida como o Homem Vitruviano, que de uma forma bem simples podemos dizer que é aquele desenho de um homem com os braços abertos no quadrado e no círculo, que pode ser encontrado em quase tudo. Tatuagens, estampas de camiseta e de xícaras, ilustrações de revistas e de livros, capas de caderno, convite de formatura, como eu já disse, em quase tudo. Eu preciso falar um pouco mais sobre essa obra do Da Vinci. Para começar, por que esse nome Homem Vitruviano? Esse desenho recebe esse nome porque teve origem na obra Tratado de Arquitetura que Vitrúvio, seu autor, um engenheiro militar e arquiteto romano, dedicou entre os anos 35 a 20 antes da era cristã ao então imperador romano Caio Otávio Turino, intitulado Otávio César Augusto, que era sobrinho neto e herdeiro do imperador Júlio César. E onde é que entra o desenho nessa história? É que essa obra, Tratado de Arquitetura de Vitrúvio, que eu citei há pouco, era originalmente intitulada como De Arquitetura Libre Decem, ou 10 livros sobre arquitetura. E nesses livros, Vitrúvio apresenta algumas obras arquitetônicas que ele considerava perfeitas, enquanto que defende que, sem simetria e proporções ideais, nenhum templo ou edifício apresentaria um princípio racional de composição. E que, sendo o homem o reflexo de ordem celestial, o objeto mais perfeito da natureza, nenhum edifício seria perfeito se não apresentasse na sua composição as proporções de um corpo humano de bela forma. E então ele apresenta o que considera um corpo harmônico de bela complexão. A isso ele chama de homo A de quadrado e A de círculo, ou seja, homem no quadrado e no círculo. O que seria essa representação do homo A de quadrado? Um homem em pé, com os braços abertos, a medida da sua envergadura seria a mesma medida da sua altura, ou seja, em pé, com os braços abertos, da ponta de um dedo médio ao outro, seria a mesma medida que apresentaria da base do pé ao topo da cabeça. Vale dizer também sobre o A de círculo. A de círculo seria o homem deitado de costas e os dedos dos pés e das mãos tocando na circunferência, e nessa posição o seu umbigo seria o centro do círculo. Como eu disse, vale dizer, é importante dizer que nesse tempo predominava o entendimento, como até hoje deve haver isso mesmo, do macro e microcosmo. O universo é o macro e o homem é uma representação desse macrocosmo, é o microcosmo. Então, o círculo era a representação do divino, do celestial, e o quadrado era a representação do terreno, da matéria. No livro 3, Vitrúvio deixa, capítulo 1, ele começa a deixar todas as medidas de um corpo humano.
mas só que ele não deixou nenhuma figura para representar essas medidas. Então, durante 1000 e tantos anos, muitas pessoas tentaram e conseguiram, cada qual a seu modo, representar em forma de desenho essas medidas que Vitrúvio deixou escrita no seu livro. Leonardo da Vinci e Tácula, né? Foram alguns desses, né? Eu vou mostrar aqui o desenho de Leonardo da Vinci. Esse é o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. E esse aqui é o desenho de Tácula. Quem era Tácula? Tácula, que em italiano significa corvo, era o apelido de Mariano di Jacopo, que era escritor, escultor, engenheiro, inventor, administrador e a lista segue. Era um verdadeiro gênio. Tácula nasceu em 1382 e morreu em 1453. E o desenho, comparando os dois desenhos, né? O desenho de Leonardo, para mim, está bem mais elaborado. Mas o que despertou o meu interesse nesse desenho de Tácula foi exatamente esse texto, que eu usei como base do tema e também citei logo no início do vídeo. O que eu quero dizer agora é que Tácula fala sobre medidas e o seu desenho é considerado hoje como o Homem Vitruviano de Tácula. Aí vem a interrogação: será que essas medidas a que Tácula está se referindo seria a divina proporção, proporção áurea, o número de ouro, que é tão explorada no desenho de Leonardo da Vinci? Eu não sei se você que está assistindo já ouviu falar nisso, nessa divina proporção. Presumindo que alguns não tenham nunca escutado falar sobre isso, eu vou dar um resumo do que seria essa divina proporção. Tudo começou por volta dos anos 300 antes da era cristã, quando Euclides, um geômetra, funcionário da Biblioteca de Alexandria, resolveu escrever o livro Os Elementos. E num determinado ponto do livro, ele começa a falar sobre a divisão de um segmento de reta em média e extrema razão. E ele diz: um segmento de reta será considerado dividido em média e extrema razão quando a razão entre o todo e a maior parte for igual à razão entre a maior e a menor parte. Disso tudo, só importa saber é que, se esse segmento de reta foi realmente dividido em média e extrema razão, ele obrigatoriamente apresentará como resultado a fração 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, que resolvida vai dar um número irracional 1,618033899, segue uma dízima. Como o quarto número depois da vírgula é um zero, esse número é arredondado para 1,618. Eu fiz até o desenho aqui. 1,618. Aqui, como diria minha mãe, tá igual a cara de quem fez. A pergunta é: e o que é que isso tem a ver com uma medida de padrão, uma medida padrão? Gente, eu vou dizer de uma forma bem resumida que esse número, que até os anos 300 era considerado como um resultado de divisão de um segmento de reta, passou a conseguir uma atenção extraordinária a ponto de ser considerado como um dos ou até o mais importante de todos os números. E eu dou agora umas informações e, contrariando o meu jeito, quem me conhece sabe que eu gosto de dar detalhes, eu vou omitir tanto quando e porquê exatamente para o vídeo não ficar tão longo como eu acho que vai ficar. Então, de forma resumida, esse número deixou de ser representado pela letra grega tau e passou a ser representado pela letra também grega Φ, em homenagem a Fídias. Foi descoberto que ele aparece várias vezes no pentagrama, que é símbolo da escola pitagórica. Passou a ser conhecido com outros nomes, por exemplo, divina proporção, número de ouro, proporção áurea.
ele deu origem àqueles famosos retângulo de ouro e espiral de ouro, que você vê sempre em muitas imagens na internet. Com isso, esse número passou a ser buscado e encontrado, é claro, em alguns fenômenos e objetos da natureza, ondas do mar, formação de galáxias, animais marinhos, plantas e algumas flores em especial. Então, por causa disso, ele recebe agora outros nomes, passa a ser conhecido também como marca ou assinatura de Deus e número de Deus. Também por acreditarem que nesse número havia uma certa magia ou um poder de atração, além de ser um exemplo de perfeição, esse número passou a ser aplicado também na construção de obras arquitetônicas, na composição de músicas, em pintura e publicidade visual e etc. Bom, e é claro, ele foi observado no corpo humano. O desenho Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci é um exemplo. Se você for na internet, você vai achar um monte de vídeo mostrando essa medida desse homem, que é a divina proporção, a medida do homem vitruviano, né? Procurando. Eu não medi, porque não é objetivo do vídeo, mas dizem nos vídeos lá que a altura do homem, dividida pela medida que vai da base do pé até o umbigo, vai chegar a esse número, 1,618, mais ou menos, né? Aproximadamente. E que se medir o braço do ombro até a ponta do dedo médio e dividir pelo antebraço, vai chegar a esse número. Não sei, eu não medi, né? Porque não é, como já disse, objetivo do vídeo. E a pergunta é, será que Tácula estava se referindo a esse padrão de medida? Está no desenho dele do homem vitruviano. Bom, a gente poderia aqui gastar um monte de minuto trazendo fatos históricos, lendo o texto do Tácula lentamente para chegar ao óbvio. É claro que Tácula não estava se referindo a isso. Ele estava se referindo à proporção da alma humana, o bem e o mal, que ele chama de celestial e infernal. Ele estava se referindo à alma e não ao corpo, porque o corpo é apenas o veículo, é o meio pelo qual a alma se expressa. Então, quando ele diz assim sobre o bem e o mal, ele diz, e quem se entende, entende muito. Com isso eu estou passando para a segunda parte do tema, que é o segundo ponto, né? Que é sobre se entender. E agora eu quero dividir essa segunda parte em dois pontos, para não ficar muito longo. E o primeiro ponto, quer dizer, o subponto, né, que já é um ponto, seria entender para responder. E o segundo é entender não é atender. Entender para responder. Mas deixe-me dizer uma coisa aqui, antes de... Quando eu ouvi essa segunda parte o final do texto do Vitrúvio, né? E aquele que se entende, entende muito, eu duvidei da tradução. Falei, poxa, essa tradução não é confiável. Aí fui na internet, busquei mesmo uma versão, mas não consegui nenhuma. Eu falei, que coisa é essa de quem se entende, entende muito? Poxa, que dificuldade há em se entender. É difícil sim entender os outros. O difícil é conseguir que as pessoas nos entendam. Mas entender a nós mesmos é a maior moleza. É que eu não tinha considerado que há uma diferença entre o grau de complexidade da vida de uma pessoa para outra. De fato, para muitas pessoas deve ser muito fácil mesmo se entender. Tem gente que nem precisa se preocupar com isso. Parece que a vida de algumas pessoas é como se fosse uma continha de somar de 2 mais 2. Então, que necessidade há de um autoentendimento, né? Eu estou brincando. Então, o que acontece é que existem, por outro lado, enquanto para alguns a vida parece ser fácil, não precisa nem se preocupar com autoentendimento, existem outros que, como disse Tácula, lida com situações infernais. Lida com questões infernais e para essas pessoas não deve ser fácil se entender. Existem pessoas que são o que não gostariam em hipótese alguma de ser e não vê como mudar. Não deve ser fácil se entender.
Existem pessoas que gostam do que não queriam absolutamente gostar. Não deve ser fácil se entender? Existem pessoas que os apelos da alma não podem ser atendidos sem passar pelo campo da ilegalidade, da imoralidade, do ridículo, né? Do estranhamente errado. Poxa, pessoas como essa devem ter muita dificuldade de se entender, não é fácil se entender. Gente, ó, esse termo entender tem muito significado, mas aqui nesse contexto eu estou trabalhando com entender como sinônimo de compreender e em outros momentos eu vou estar trabalhando com entender como compreender a razão de alguma coisa. Compreender ou perceber a razão de alguma coisa. Quando eu digo se entender, eu estou falando assim, compreender a razão de ser o que é. É como que dando uma resposta para o porquê e para que é o que é ou é como é. Isso que eu quero dizer com se entender. É necessário que nos entendamos, e umas pessoas mais do que outras ainda. Vai depender, como eu disse, da complexidade da vida de cada um. Mas há essa necessidade do autoentendimento, porque por meio do autoentendimento a gente consegue chegar, não é dizer que vai chegar, mas tem mais facilidade de chegar a uma resposta ideal para os apelos da alma. Eu vou trabalhar com o primeiro subponto que eu chamo. O primeiro ponto, eu disse assim que entender não é entender para responder. O que eu quero dizer com entender para responder é que quando a gente não se entende, a gente corre o risco de estar dando resposta errada aos apelos da alma. Exemplo, eu ouvi um contozinho que eu achei engraçado, uma piada na verdade, eu creio, né? Mas vem a calhar com o tema. Diz que um certo gago, um determinado gago, chegou na mercearia, né? E pediu, eu quero uma coca. Aí o balconista exagerado já chegou, pegou e falou, não, já sei, você quer uma coca. Aí pegou a coca e abriu e colocou em cima do balcão. Ele disse, não, eu quero uma cocada. Aí o balconista, cocada, e por que não falou logo? Aí ele, tá bom, você quer uma cocada, você quer branca ou preta? Tá bom, é preta, tá aqui. Desculpa, gente, bati no fio aqui. Preta, tá aqui a cocada preta. Aí ele disse, não, eu prefiro a branca. Enquanto não nos entendemos, podemos estar dando respostas erradas aos apelos da nossa alma. Imagine que parte de nós é esse gago que está querendo ser entendido. E a outra parte é nós respondendo a esses apelos. Enquanto não entendemos, nós podemos estar dando uma resposta que não é aquela que corresponde aos apelos da alma. Imagine agora uma criança chorando. Quando a criança está chorando, a gente quer que a criança cale de qualquer forma, né? A criança está chorando, então, toma aqui um sorvete. A criança come sorvete. Toma aqui um doce. A criança come o doce e volta a chorar de novo. Vem cá, assiste aqui um filme. A criança vai assistir o filme, termina e chora de novo. Poxa, não estou conseguindo te entender. Já lhe dei doce, já lhe dei sorvete, já assisti o filme. O que é que você quer, afinal? É que todas aquelas respostas não era suficiente para atender o apelo da alma. Gente, enquanto não nos entendemos, estamos como que perdidos. E quem está perdido, já dizem, né? Para quem está perdido, todo mato é caminho. Aí vai se jogando em várias direções e acaba quase sempre parando no mesmo lugar, porque ainda não se entendeu. Quem ainda não se entendeu pode tentar estar se encaixando em padrões pré-estabelecidos, buscando ouvir pessoas que falam coisas bonitas ou grupos que falam coisas bonitas, que trazem um certo alento ou alegria. Gente, eu não tenho nada contra padrões estabelecidos, pré-estabelecidos, né? Não tenho nada contra pessoas e grupos que dizem coisas bonitas de se ouvir, que
promove um certo alento, uma certa alegria. Mas o que eu quero dizer é que enquanto não encontramos a resposta ideal, a resposta que satisfaça aquele apelo da alma, é como uma criança, comeu doce, daqui a pouco está chorando de novo. Então por isso nós vemos sempre pessoas empolgadas, descobriu tal, agora me encontrei, está tudo bem, daqui a pouco está voltando a chorar de novo igual aquela criança, porque gostou daquilo que viu, mas não era aquilo que respondia aos seus interesses, aos seus apelos da alma, né? Segundo ponto, já estou caminhando para terminar. Misericórdia, 20 minutos, Deus me livre. O segundo ponto seria: entender não significa atender. O que eu quero dizer com isso é que entender o que a minha alma está pedindo, os apelos da minha alma, não significa necessariamente que eu vá dizer um sim para ela. Só vai me dar mais opções para lidar com a situação. Por exemplo, estou responsável por tomar conta de um adolescente estrangeiro, um norte-americano, para ficar mais fácil o exemplo. Ele não fala português. Então ele me diz: "Give me a cigarette, please." O fato de eu entender o que ele está falando não quer dizer que eu vou dar um cigarro para ele. Não. Apenas que eu vou ter a opção de dizer um sim, se eu quiser, um não, ou negociar. Se por um acaso achar que devo, mesmo sentindo que não é a coisa certa a se fazer, eu posso dar um cigarro para o adolescente. Ou posso dizer: não, não vou lhe dar o cigarro não, e criar um certo desconforto para ele. Ou também eu posso apresentar uma outra opção. Eu entendo que ele quer um cigarro e eu entendo que ele quer o cigarro porque aquilo talvez lhe dê uma certa calma, uma certa tranquilidade, ou então porque dá a ele aquela sensação de liberdade, né? Então, eu entendendo isso, eu tenho condições de negociar. Vai que eu tiro o foco, que eu apresento uma coisa que responda satisfatoriamente aquele desejo dele. Não precisei satisfazer a vontade dele. Eu falo um pouco disso, gente. Ó. Esse tema está muito ligado com Bovary Sou Eu, parte 1, e também com a Hábito que Habitua. Tem muita coisa a ver que eu estou dizendo aqui. Tem um pouquinho disso em Hábito que Habitua e Bovary Sou Eu, parte 1. Bom, voltando aqui. Quando eu entendo os apelos da minha alma, não significa, eu já disse, que eu vou atender a eles. Mas eu tenho chance de dizer sim ou dizer não, ou negociar, certo? Porque se eu consigo dar a resposta ideal para os apelos da alma, poxa, eu consegui. E a resposta aí, chegando para a conclusão, qual seria a resposta ideal para o apelo da alma? É aquela que produz uma certa paz interior e externa, interna e externa. A resposta certa é aquela que me deixa em paz comigo mesmo e que me deixa legalmente e moralmente em paz com as outras pessoas que estão ao meu redor. Isto é a resposta ideal. E é possível encontrar, sim. Eu falo, já disse disso já em Hábito que Habitua, e talvez um dia ainda volte a falar. Gente, precisamos nos entender, sim, e alguns mais do que outros. E quando nos entendemos, podemos sim estar muito próximo de encontrar a resposta ideal para os apelos da alma, vivermos em paz conosco e com os outros. Que Deus nos abençoe sempre.